Bom dia a todos e a todas. Me chamo Larissa Chaves. Hoje venho apresentar aqui o painel 36. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da minha presidente, Sarinha Barros, e parabenizar toda a minha diretoria pelo esforço desempenhado nesse congresso, que está riquíssimo. Hoje trataremos aqui sobre as novas teses do direito do consumidor. Primeiramente, ouviremos o doutor Renato, o currículo doutor e mestre em Direito pela Unesa, especialista em didática de ensino superior, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor, professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, coach criacional formado pela IGT e sócio do escritório Porto Amaral Advogados. Então, está contigo a palavra, doutor Renato. Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês, fazer parte dessa mesa. E se a gente tem que falar de teses de direito do consumidor, teses jurídicas, a primeira coisa que se levanta é o seguinte: advogado pode ter tese, advogado pode conseguir clientes, captar clientes, que, né, aquela palavra que não pode, né, dentro da advocacia. Na verdade, eu entendo, sinceramente, com todas as minhas forças, que quando você descobre para onde você vai, absorve conhecimento e ensina o conhecimento que você absorveu, inegavelmente, essa é a melhor forma de prospecção. Então, se você, de repente, domina o direito do consumidor e você começa a ensinar o direito do consumidor, pessoas vão se sentir gratas pela informação que você está levando. E o direito do consumidor eu acho muito legal, porque eu costumo brincar em sala de aula dizendo aqui, levante o braço aqui, quem já quis entrar pelo telefone e agarrar o pescoço do atendente virtual, da Oi, né? Eu tenho ódio quando eu falo com o Eduardo, né? Porque ele é um robô, mas é um robô que parece que é gente boa, né? Porque opa, aqui é o Eduardo, pô, tem atendente da Sky também. Alguém já quis entrar e agarrar o pescoço do Eduardo, ou da atendente da Sky, ou de qualquer outra pessoa? Provavelmente porque você quis cancelar o seu telefone e levou 3 horas e não conseguiu, porque você, de repente, quis solicitar a instalação de um ponto extra. Aliás, solicitação de ponto extra toda hora vem, não tem problema nenhum, o serviço é rápido. Agora, cancelar aquele serviço, aí você leva uma vida. Ou então, a manutenção de um serviço. Renato, por que você está falando isso da minha vida como ela é? Para mostrar o seguinte, o direito do consumidor é uma matéria de grande penetração. Todos nós somos consumidores. O Kennedy já dizia isso um pouco antes de morrer. Fala, consumidores somos todos nós, de produtos ou serviços. Renato, onde é que você aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Para todo ser humano que compra um produto ou absorve um serviço. Renato, me dá produto, televisão, geladeira, ar-condicionado, controle remoto, copo d'água, copo de café, fone de ouvido, mouse, e eu podia levantar isso aqui e passar a palestra toda mostrando produtos que nós absorvemos. Se nós ampliarmos para a sociedade da informação, quantos serviços nós absorvemos? Aliás, quanto que a vida da gente ficou mais cara nos últimos anos, quando a gente passou a pagar Spotify, quando passou a pagar Uber, quando passou a pagar, sabe, Airbnb, serviços que a gente até então não conhecia. Serviço de internet, serviço de telefonia, e todos eles são suscetíveis de apresentar o quê? Uma falha, um problema. E aí você fala, Renato, por que você está falando isso? Para mostrar a magnitude dessa matéria para quem advoga. Renato, o mercado ele é muito grande, vou provar que o direito do consumidor é o maior mercado do direito. Alguém já quis matar o atendente da Claro, da Oi, da TIM? Já. Quem é que já matou alguém? Acabei de provar, por números, que o número de consumidores que pretendem matar é muito maior do que aqueles que mataram. Então, o mercado de direito do consumidor é um mercado maior do que o de direito penal. Ponto. Quem tem uma carteira assinada e quer processar o ex-empregador? Opa, muitos são trabalhadores. Mas note, consumidores somos todos os cidadãos brasileiros. 200 e não sei quantos milhões. Quantos empregados nós temos? Então, o mercado, realmente, ele é monstruoso. Quando você fala para mim, Renato, desenvolve uma tese
A minha tese, por que é importante, engraçado, né? Eu estou que nem o narrador do Jockey Club, que em 15 minutos eu tenho tanta coisa para falar. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui o direito do consumidor como um mercado, porque a coisa mais importante para o advogado que acabou de se formar é ele encontrar um nicho, encontrar uma área de especialização. E eu estou trazendo o direito do consumidor como uma grande fonte de especialização. Porque o advogado que é generalista, não que a gente não possa fazer isso, mas é mais difícil de você absorver conhecimento de todos os ramos do direito, já que o direito é muito difícil. Então, para quem começa na profissão, quando você tem uma área para se especializar, você fecha o feixe de especialização e tu coloca a tua mente para absorver uma matéria menor, para em um curto espaço de tempo você ficar bom naquela disciplina, você dominar aquele tema, e depois que você domina aquele tema, aí sim você ganha o mercado. Pelo amor de Deus, primeiro passo para quem quer se desenvolver profissionalmente, quer desenvolver na advocacia, quer se desenvolver na vida jurídica como um todo, primeiro passo, se encontre, veja para que lado você quer caminhar. Eu dou aula nas principais instituições de preparação de concurso público do Brasil. Dou aula em escolas de magistratura, defensoria pública, Ministério Público. Dou aula aqui no Rio de Janeiro, na escola da polícia, também, né, que é a FAEPOL. Eu preparo gente para concurso. E é muito comum no corredor das instituições eu começar a bater um papo com os alunos, e aí eu pergunto, cara, você nasceu para quê? Pô, Renato, quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu queria ser advogado, cara. Só que o cotidiano da advocacia é pesado, é difícil, porque a gente não sabe no final do mês se vai ter dinheiro para pagar conta ou não. É muito complexo. Um advogado recém-formado recebe muito pouco também. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi me preparar para o concurso público, porque com isso eu vou ter estabilidade. Essa é a máxima que eu ouço. E eu sempre repito, nada contra se você nasceu para ser juiz, que você seja juiz. Nada contra se você nasceu para ser defensor público, que você seja defensor público. Agora, tudo contra se você nasceu para ser advogado e está se rendendo à estabilidade. Porque senão o tempo vai passar, você vai estar estável e infeliz. A única coisa que vai te trazer consistência com anos de trabalho é você trabalhar com aquilo que você ama. Então, se você que está aqui na Ordem dos Advogados do Brasil nasceu para ser advogado e caiu nessa mentira de que o concurso público é a melhor solução, porque é o concurso público que lhe traz estabilidade, eu fiz há uma semana atrás, num sábado, um bate-papo com o professor José de Andrade, que é juiz federal, e quando eu trouxe, ele tem vários treinamentos aí para advogados e tudo mais, e ele falando para mim, quando eu falei sobre isso, ele falou, Renato, o dia que eu passei no concurso público, na verdade, eu deleguei a minha profissão para as mãos de outra pessoa. Se eu sou advogado, eu tenho o controle dessa história. Quando eu sou juiz, vejam, veio a pandemia, não se suscitou a possibilidade de diminuição de salário de funcionário público, de ampliação, de retirada de salário de quem é aposentado. O aposentado é o primeiro que sofre, porque ele não está contribuindo com o sistema. Mas, e aí pode ser que eu seja um juiz aposentado, eu passo uma pandemia, passo uma quinta onda, alguma coisa, e cortem o salário? Pode. E com o advogado isso vai acontecer? Isso vai estar nas suas mãos. Então, Renato, o que você está trabalhando para mim? Eu estou trabalhando, primeiro, uma força grande e suprema e maior para que quem esteja aqui desempenhe essa profissão tão bonita que toca todo esse sistema. Nada acontece sem um advogado. Renato, como é que esse advogado começa? Primeiro, bota na cabeça para que lado que eu vou. Depois, escolhe uma área. Renato, eu escolhi a minha área de atuação. O que eu vou fazer? O direito do consumidor é um mercado que não acaba de jeito nenhum com qualquer possibilidade de você ter cliente. Se você começou a trabalhar com o direito do consumidor, clientes você terá. Agora, vamos para um subnicho dentro do direito do consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês conhecem alguém que tem Netflix? Vocês conhecem alguém que tem Facebook? Há pouco tempo nós tivemos o maior vazamento da história de dados. E todos sabem que dados pessoais integram a personalidade. E o que pode acontecer se alguém vulnerar por imperícia
os meus dados pessoais e os meus dados pessoais caírem nas mãos de outras pessoas. Será que isso pode produzir uma indenização? A gente está começando a engatinhar sobre esse tema, que é a conjugação do Código de Defesa do Consumidor com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas seguramente nenhuma área do direito surgiu até então que produza essa potencialidade de causas que vão acabar enchendo aí o teu escritório de demandas. Renato, então, se a gente está falando de teses de direito do consumidor, o que você está levantando para mim? Que a melhor tese atualmente é a conjugação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pelo tamanho do mercado, em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não adianta de nada você saber a LGPD sem saber o Código de Defesa do Consumidor, e a conjugação dessas duas normas vão fazer com que você consiga sobreviver muito bem da advocacia, tendo que a estabilidade, que às vezes você falsamente pode imaginar que vai estar no concurso público. Larissa, atrasou para começar, tem até 9h30, tenho 6 minutos. Não, volta. Não tem 1 minuto, não. Segura aí. Deu um delayzinho no início. 9h30, segura aí. Então, tá bom. Renato, a conjugação dessas normas pode produzir um mercado? Sim. Consistente? Sim. E o que eu faria se fosse você hoje? Eu estudaria, porque nós vamos equilibrar. Como assim equilibrar? Renato, você tem quanto tempo de formado? Bom, eu comecei a advogar no ano de 1996, só fazia as contas. Renato, qual a diferença sua para alguém que está se formando hoje, se você for discutir de Lei Geral de Proteção de Dados? Nenhuma. É a possibilidade de um mercado para quem está começando. Aí alguém falou para mim hoje, e aí, Renato, o que tu está fazendo? Se eu mostrar a quantidade de livros aqui que eu comprei, só de Lei Geral de Proteção de Dados, gastei um dinheiro aqui. Mas o que eu estou fazendo? Me preparando. E se você se preparar, você está igual a mim. E o que pode acontecer em 1, 2, 3 anos, você se dedicando verdadeiramente a esse tema? Você simplesmente pode se tornar uma autoridade. Então, eu escolhi minha área, escolhi uma área dedicando o quê? Um improviso decorado. Estou indo para ali, porque ali tem um grande mercado. Ah, e por que eu estou indo para lá? Porque eu tenho menos concorrência, porque é uma matéria que acabou de começar. E tem potencialidade? Tem. E aí, Renato, o que eu faço com isso? Quando você absorver, devolve para o mundo tudo aquilo que você aprendeu. Ensine. Se você estudar, você absorve o conhecimento, mas quando você ensina, o conhecimento é maior ainda, que você, sabe, traz para cada célula do teu corpo aquele conhecimento, e isso é incrível, e quando você faz o bem para quem está te assistindo, para quem está do outro lado, você produz uma espiral do bem, e aí é aquela história que o bem nunca para. Eu acredito verdadeiramente que quando você traz o bem para o teu cliente, que chegou no teu escritório porque te conheceu de alguma forma dentro desse tema tão legal, você melhorou a vida dele, ele vira lá na frente e fala, porra, qualquer problema com aquele cara ali, com o doutor Luciano, com o doutor Sérgio, com a doutora Lisa, com a doutora Larissa, são com eles. Larissa, eu sei que já você corta a minha palavra e eu não quero ser indelicado com os demais, mas eu posso dar um presente para todos os presentes aqui, já que eu só tive 15 minutos aqui, estou querendo falar e mostrei essa possibilidade de mercado. Eu queria dar um treinamento para todo mundo, de graça, aqui, e aí é que eu não vou estar tão rápido assim, é uma semana, eu gravei, é um treinamento completo, mas tem um detalhe, ele só vai ficar disponível até hoje às 24 horas, até a meia-noite, tá? Porque foi essa semana inteira de treinamento e vai ficar disponível até hoje, meia-noite. Então, quando terminar o evento, você estiver em casa, né, Renato, quero entender um pouco melhor isso. Como é que eu faço para ter acesso ao evento completo? Ao treinamento completo, ensinando como utilizar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e conseguir clientes. Entre no meu Instagram. Renato, qual é o seu Instagram? Entre no Instagram e escreva assim, Renato Porto. Só escreva isso. Eu vou aparecer que nem uma entidade, juro. Quando eu aparecer que nem uma entidade, vai ter meu rostinho assim, redondinho, que nem o Traquinas, estou lá. E aí embaixo está escrito Renato Porto. Embaixo tem um link clicável que chama bio, né, que é a minha biografia. Professor de Direito, não sei o quê. Entre ali, clique no meu Instagram, que vão aparecer as 3 aulas mostrando como é que você pode fazer isso. Beleza? Larissa, olha ali, ó, ainda faltando 2 minutos
peço perdão aos demais, mas é porque eu procurei seguir ali. Consegui falar agora em 13 minutos, vai dar 14 minutos e devolvo a palavra. Muito obrigado, estou muito honrado de fazer parte dessa mesa. Obrigada, doutor Renato. Suas palavras realmente foram ótimas. E todos nós somos consumidores, então, em qualquer momento vai nascer. Então, assim, realmente a gente tem que sempre nos atualizarmos, né? Então, cada momento a tecnologia chegou assim de uma forma avassaladora, né? A gente tem que acostumar. E quando se trata dessas questões de nossos dados pessoais na internet, realmente tem coisa muito nova aí que a doutora ainda vai falar aí um pouquinho, né, doutora Lísla, mas, assim, tem muita coisa, tem muito mercado, né? Muitas vezes fala assim, está tudo defasado. Não, minha gente, não está nada defasado. Cada dia cria-se uma tese e temos que pensar e trazer sempre o melhor para os nossos clientes, né, para a nossa sociedade. Larissa, eu ganhei, rapaz, me mandaram, um aluno me deu de presente, olha que coisa legal ser professor, me mandou, já viu aquela Alexa, aquele negócio que você coloca em casa e fala da Amazon? Aí eu botei aqui no meu quarto, tá ali, né? E eu tô falando aqui, não uso, eu quase não uso mesmo, mas de tanto eu falar aqui em casa, eu tenho um problema. E qual é o meu problema? No Rio de Janeiro, eu torço para o Clube de Regatas do Flamengo. Opa! Na Bahia, eu sou Vitória. O pessoal agora, porra, aí não dá, Renato. Bora, Bahia. A pessoa briga comigo, né? Mas de tanto eu ficar falando aqui, um dia eu falei aqui em casa, ô filha, o que é... Para minha filha, Renata, o que aconteceu em dezembro de 81? Você acredita que a Alexa começou a cantar? Em dezembro de 81, botou os ingleses, que é um canto da torcida do Flamengo. Esse aparelho dentro de casa percebeu que eu sou Flamengo e começou a cantar para mim. E agora eu entendo por que eu começo a receber publicidade para comprar camisa do Flamengo, comprar tudo do Flamengo, tudo aparece, o Flamengo virou o centro da minha vida. É isso, é contra esse tipo de trabalho com os dados pessoais que a gente tem que dialogar e combater. Muito obrigada pelas palavras e seguiremos aqui então. Vamos agora, meus senhores, ouvir o doutor Sérgio. Só um segundo. Que o currículo extenso, mestre, então a gente tem que ler com carinho. Doutor Sérgio São Bernardo, que irá falar sobre a digitalização da vida, as relações de consumo. Doutor Sérgio, que é doutor em difusão de conhecimento pela UFBA, mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, especializado em Direito Humano pela Universidade Estadual de Feira de Santana, professor adjunto da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, preside a Comissão de Proteção do Direito do Consumidor da OAB Bahia, coordena grupo de estudos e pesquisas diante o direito e africanidade da UNEB. Está contigo a palavra, senhor Sérgio. Bom dia. Eu queria trocar esse título todo por criptomoeda, tá? Se puder, porque, Larissa, título... Por isso que eu disse a você desde o início. Diga que eu sou Sérgio, presidente da Comissão do Consumidor da OAB, só para poder as pessoas saberem que eu estou aqui na casa cuidando. Mas é isso mesmo, eu fico muito feliz de estar aqui. Esse é um evento que é um evento mais do que informador, é um evento formador, porque é dedicado à jovem advocacia. Então, eu sempre digo que os mais novos não tem muita diferença dos mais velhos. A única diferença é a experiência, né? E nós estamos vivendo nesse momento justamente o momento da inexperiência, porque estamos vivendo uma situação extremamente nova que nem os mais novos, nem os mais velhos viveram. Olha que situação, doutor Renato, doutor Luciano, doutora Lísla, né? Quer dizer, estamos numa situação extremamente em que parece que estamos todos na mesma situação. Vamos ter que inventar ou reinventar tudo. E é nesse contexto que eu queria falar da digitalização, né? Essa digitalização da vida. Eu estava ouvindo a filósofa Viviane Mosé, ela estava nos falando, nos ensinando que não há digitalização da vida coisa nenhuma, porque o que existe, na verdade, é
um ato da virtualização, e que a virtualização da vida é da natureza humana. Quer dizer, os humanos do passado sempre virtualizaram a vida. A ideia de viver o presente, refletir sobre o presente, muitas vezes nos leva a sair dessa presença para pensar sobre isso, sair de um ambiente para pensar sobre ele. E hoje a gente reclama, né, quando os nossos filhos, nossos jovens, às vezes a gente pergunta: você está aí? Ele está com o telefone no ouvido e parece que está no ato, fazendo filosofia, porque eles estão fazendo atitudes metafísicas, né, buscando outros mundos, e no mundo que a gente está ali, parece que ele não está conosco. Mas, de qualquer modo, vivemos, sim, hoje, uma situação que é a digitalização da vida e nas relações de consumo, que isso está modificando tudo para a gente, né? Eu sempre faço uma pergunta para meus alunos. Eu pergunto assim: como é que você compra comida hoje? Como é que você tem acesso aos jogos, futebol, por exemplo? Como é que você acessa o cinema? Como é que você compra roupa? Como é que você compra livros? Como é que você está trabalhando? Como é que você está amando? Como é que você está se educando? Como é que você está se higienizando? Aí eu pergunto assim, a resposta, a pessoa para pensar e realmente percebe que está fazendo tudo digitalizado. A comida é comprada no delivery, o futebol é comprado também nos pacotes agora, porque você não vai ao estádio, os cinemas são os streams, né, de TV por assinatura, essas grandes plataformas digitais, as roupas também você está comprando. Hoje já falamos também das roupas customizadas, né, quer dizer, você compra a roupa agora de acordo com sua medida, aí você pega o algoritmo e você consegue ali personalizar a sua identidade, e você endereça e encomenda a roupa para o seu tipo físico, para a sua forma e seu gosto pessoal. Os livros, do mesmo modo, você nem sequer mais pega ele, né, fisicamente, você apenas tem acesso a eles virtualmente e faz a leitura dele ali. Sem se falar em outros campos que não é da área do consumo, com a área do trabalho, que é o home office, né? E tudo mais. A área da sexualidade, gente, não é o tema aqui, mas também é importante observar como isso tem modificado de forma estrondosa, né, a relação dos afetos, da sexualidade e a digitalização. No processo educacional, não precisa falar muito, a gente sabe, está percebendo aí como nós viramos professores dos nossos filhos, né? Nós somos hoje nós somos também educadores, porque ficamos com os nossos filhos acompanhando o processo educacional. E, mais recentemente, eu posso dizer, então, que essa indústria, né, do que está chamando de economia de baixo contato, eu peço uma pizza, o sujeito, aí você já tem aquele cartão, né, que faz a leitura eletrônica, e você nem sequer mais toca nas pessoas. As pessoas pegam ali, você pega o produto que você adquiriu e você passa a viver de uma forma digitalizada. Isso é bom, isso é ruim, isso tem... Quais são os efeitos disso? Porque nós estávamos há pouco tempo, observem, vivendo uma situação de uma grande mudança, porque não é que mudou tudo de vez, essas mudanças têm acontecendo há muito tempo, tá? Então, nós vemos vivendo, por exemplo, o smartphone modificou a forma de nós nos relacionarmos com a tecnologia, com a informação, com a compra, termo chamado e-commerce, né? Então, hoje a gente fala de internet das coisas, mas nós já estávamos fazendo isso há alguns anos, né? Com a evolução do smartphone. E mais na área do consumo, que é uma área que eu acompanho com muito carinho, eu observo que nós estávamos falando de consumo colaborativo, consumo sustentável, esses novos modos de você dividir, compartilhar, tanto na venda quanto na compra de um produto ou serviço, né? Mas o que a gente tem observado é que as pessoas estão indo mesmo para essa história de comprar pela internet, de adquirir serviços, também buscando modos mais práticos, aprendendo a fazer para fazer a pessoa mesmo fazer coisas que antes poderia contratar alguém para fazer. Na verdade, você só aprende a fazer, então hoje você não faz o serviço, você ensina a fazer e você faz dentro de casa.
Observe que situação, quer dizer, mudou tudo, está modificando tudo. E as pessoas, tem pesquisas dizendo que é uma situação irreversível, né? Nós vivemos hoje, com essa tecnologia digital, ela está tendo uma grande força, né? Primeiro porque não é só uma tecnologia de comunicação, é uma tecnologia de computação, de informação, quer dizer, tem aí uma tecnologia convergente que está levando a gente para um mundo que, inevitavelmente, vai fazer com que a gente compre mais. Mas os números já nos dizem que é irreversível, né? Nós tínhamos segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente tinha mais de 100 mil lojas. Hoje nós já temos mais de 242 mil lojas eletrônicas, né? As pessoas que estão comprando, a cada ano está modificando. Em 2019 era 29%, agora em 2021 já são 59% das pessoas que estão comprando pelo sistema online. Engraçado que muita gente não está comprando porque está dizendo que a pandemia vai acabar. Eu, particularmente, digo para vocês, a pandemia pode acabar desse modo, mas os efeitos da pandemia serão irreversíveis, no sentido de algumas modificações, alguns modos de tratar nas relações sociais, inevitavelmente, vai nos levar para essa situação que eu não gosto muito dessa expressão, gente, desse novo normal, né? Por que eu não gosto da expressão novo normal? Porque eu não acho que exista necessariamente uma nova normalidade, como se antes fosse normal, né, o que nós vivíamos. Não é importante dizer que existe realmente alguns modelos de relações sociais, econômicas, comerciais, que são realmente novas, mas não é normal no sentido da essência que a sociedade que é estruturada a partir dela, ou por trás dela, ainda continua, né? Um processo de dominação econômica, o processo de escolhas, as discriminações, olha aí, a violência. Então, não vamos achar que há uma normalidade, porque os efeitos disso, e aí eu sei que é um assunto que a gente tem conversado muito, que é esse assunto justamente de como é que você humaniza os consumidores nesse processo justamente dentro da relação de consumo. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo o que está se chamando de uma digitalização onipresente, quer dizer, o consumidor ele passa a ter um centro, mas ele é um centro onde ele acessa o mundo todo a partir de dedos e botões, mas, ao mesmo tempo, isso, de algum modo, está nos trazendo algumas preocupações. Na área da justiça, é interessante que tem duas legislações, o doutor Renato já apontou, a LGPD, né, mas eu penso que a doutora Luísa vai falar melhor sobre isso, mas temos também o decreto de digitalização, que também não é um decreto que, junto com com outras legislações na área penal e na área civil e consumidor, parece que já está conformando aí aquilo que a gente já pode chamar dessa digitalização na área da justiça, né? E se eu for também colocar aqui agora como o Poder Judiciário já está entrando nessa onda da regulação de algoritmos, né? Esse ambiente virtualizado, a audiência virtual, a automação, e mais recente a chamada decisão, né, digital, que para mim também é algo que devemos nos preocupar, porque, de algum modo, essa chamada, essa forma de decidir de forma autômata, lembra um pouquinho aquela história lá daquelas decisões vinculantes, né? Quer dizer, e o humano, e as singularidades, como é que ficam, né? Como é que fica o caso a caso, como é que fica uma situação numa sociedade como a brasileira, uma sociedade extremamente desigual, extremamente discriminada, como é que fica um pouco essas decisões? Eu não sei, talvez o doutor Luciano, que vai falar sobre a atuação do Poder Judiciário, pode ajudar a gente, mas eu queria dizer que essa é uma dimensão para a gente não achar que tudo da digitalização pode ser positivo, quando, na verdade, vai deixar de se preocupar com os aspectos éticos, né, e da dignidade humana. Isso é algo que a gente precisa pensar, né? Então, a gente ganha tempo, a gente pode conseguir reduzir custos, mas muitas vezes a gente pode perder conforto e perder felicidade. Então, eu sempre digo, entre perder conforto e felicidade, eu prefiro conviver com a demora e não com a pressa das coisas, né? O filósofo coreano Byung-Chul Han fala justamente disso, né, sobre a relação com o tempo.
como a gente está na sociedade do cansaço, o tempo já não é mais uma referência para você ter o horizonte que você deseja, porque tudo é online, tudo é muito rápido, você parece que realiza tudo ali de forma bastante apressada, e muitas vezes o desejo que era saborear o aroma do tempo, que era curtir o momento do tempo, você perde justamente aquele momento para aquilo que você fez tanto esforço, né? Mas, enfim, eu gosto muito de mencionar as pratas da casa, né? Eu gosto de mencionar na área do consumo o professor Milton Santos, um baiano, né? Um geógrafo baiano negro. Ele dizia que o capitalismo não produz apenas a mercadoria, ele produz também o consumidor. Então, a gente tinha sempre aquela perspectiva de opor a ideia do mercadoria e consumo, né? O Guy Debord, naquele livro dele, Sociedade do Espetáculo, falava do espetáculo da mercadoria. Eu diria que a gente está vivendo o espetáculo do consumo, né? Então, essa digitalização também, ela desumaniza, porque esse espetáculo parece que fica tudo à disposição, tudo muito acessível, mas parece que a gente perde a ordem das coisas, né? Perde o sentido também das coisas. E é nesse momento que eu estou preocupado, porque numa sociedade como a nossa de mercado, que você concebe em massa, produz em massa, distribui em massa, comercializa em massa, né? Então, hoje já podemos falar também desse consumo massivo, né? E aliado à digitalização, onde você consulta o médico agora pela telemedicina, faz audiência digital, compra no delivery, compra no drive-thru, você dá produtos e serviços customizados. Eu não sei se essa facilidade total da vida ela está resultando num tempo livre para nós pensarmos no que nós queremos fazer com o mundo e com o planeta, e com as nossas relações pessoais e familiares, porque nas relações familiares o consumo também está provocando violência, né, na sociedade, porque as pessoas aumentou muito o índice de violência, e também no interior das casas com a violência doméstica. Então, eu queria muito colocar aqui para vocês esses paradigmas, né? Porque antes a gente colocava que, poxa, para ser um bom publicitário você tem que aprender a vender, e vender bem significa não se preocupar muito com regras de consumo. O bom vendedor é aquele que faz com que você compre com emoção, com o coração. Então, você não tem que pensar muito para comprar, né? Hoje eu diria que a antinomia é ante a transformação digital e os princípios da dignidade humana. Quer dizer, temos uma nova antinomia jurídica, a antinomia da vida, mas a antinomia também dentro do jurídico. Como é que essa transformação digital dialoga com os princípios da dignidade humana, né? Porque eu sou um autômato que eu compro porque me influencia a comprar, porque eu também sou lido pelas empresas que aprendem a contar pelos algoritmos o que eu preciso, o que é que eu gosto, mas eu virei também um assujeitado, né? Eu virei uma pessoa também, um subordinado passivo, onde parece que eu só tenho que acompanhar a ordem das coisas de uma sociedade de mercado. E isso é uma preocupação nas relações de consumo, porque tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da obsolescência programada, né? Que é a vida útil das coisas. Quer dizer, as coisas parece que têm uma vida útil cada dia mais reduzida, né? Então, que vida útil é essa, né? Larissa, me avise, viu? Se você não me avisar, eu me emociono. É para finalizar? Ah, então tá vendo? Eu estou me preocupando com vocês e com meus outros colegas aqui. Então, gente, só para terminar, eu diria que essa história da vida útil é uma discussão que a gente tem que fazer no campo do direito. E tem lá um artigo no Código de Defesa do Consumidor que menciona sobre vida útil, no artigo 12, se não me falha a memória, e que, de algum modo, a gente precisa isso, porque as coisas ficaram também muito sem controle. Eu penso que, com o advento da lei de proteção de dados, que ajuda mais do ponto de vista dos dados da pessoa, e com o advento das regras de digitalização, com o advento... Mas acho que talvez ainda há uma lacuna, um vazio, para nós pensarmos até onde, porque é inevitável, gente, uma coisa que a gente tem observado, a computação é coisa recente, né, na história do mundo, né? Desde o Alan Turing lá na década de 30 do século XX para agora, são coisas de 70 anos, né? 90 anos. Mas o que eu quero dizer é assim, mas a cada ano o índice
de avanço tecnológico é assustador. E esse avanço vai nos levar para onde, né? Então, eu penso que essa digitalização da vida tem que perceber uma coisa: nós ainda temos sangue correndo nas veias. E o sangue, ainda, pelo que nós sabemos, sendo um órgão humano, ainda não está digitalizado. Nós ainda temos sentimento, temos amor, temos afeto, coração, vontade, ódio, raiva, e vivemos ainda fisicamente com uma boa carga analógica. E isso, de algum modo, pode estar nos fazendo mais depressivo, né? Nos tornando mais depressivos e nos tornando mais infelizes. É isso que eu queria deixar aqui para vocês como reflexão. Agradecer muito estar aqui nesse encontro com os advogados da Jovem Advocacia e agradecer a vocês, colegas que estão aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio. A gente que agradece a sua presença aqui. De fato, né, ao passar dos anos, vem a digitalização, a gente vem, como disse, a tecnologia vem avançando, a gente procura sempre, né, buscar as coisas mais práticas, mais rápidas, porque a vida pede, né, celeridade. As coisas, 24 horas por dia é pouco, para o tanto que a gente tem para o que fazer. E, de verdade, às vezes, o computador, a robótica vem, mas tem o ser humano por trás dela, né? Então, ainda assim, temos que ter esse cuidado, né? Aproveitar do que a tecnologia traz, aproveitar do avanço, mas também vendo o que vem anterior a isso. Hoje, com esse tempo pandêmico, então, temos comida virtual, chega na nossa casa, queremos um livro, a gente não vai mais à biblioteca, o podcast, né? Então, várias outras coisas que nos traz, né, conforto, porém, a celeridade, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem essa questão de dados, enfim. Muito obrigada por essas palavras. Seguiremos, então. Larissa, tem uma reivindicação Sim. aqui. Eu ouvindo o Sérgio, rapaz, só quero saber o seguinte, eu queria hoje estar sentado tomando uma água de coco com esse homem. Agora, muito bom. Sabe como é que é? Conversando, rapaz, vai de Gui Débora Caetano com a tranquilidade e temas tão sensíveis do direito que eu queria passar o dia que, sabe? Olha, você tem que fazer um outro evento com água de coco para a gente ouvir o Sérgio, só isso. Perfeito. Mas são tantos conteúdos riquíssimos aqui, né, que outros colegas a gente tem que dar um avançado, porque, infelizmente, 24 horas é pouco. Vamos seguir, então, aqui com o doutor Luciano Vieira Lima, que ele falará sobre a lucratividade e eficácia da advocacia consumerista no juizado especial. Ele que é advogado, preside o ABAGE, é membro da comissão do juizado especial da OAB e ele atua no direito do consumidor. Está contigo a palavra, doutor Luciano. Bom dia a todos que nos assistem, em especial aos colegas que aqui estão, os mestres, doutor Sérgio, doutora Larissa e meu amigo e mestre Renato Porto. É uma satisfação estar aqui, podendo contribuir. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, em especial nas pessoas de doutor Hermes e doutora Sara, que me brindaram com um convite para poder participar desse evento maravilhoso e falar um pouco da minha experiência para a jovem advocacia, inicialmente baiana, mas como o congresso é online, do Brasil inteiro. Como já dito anteriormente, eu sou advogado e advogo aproximadamente 20 anos. E sou um eterno apaixonado pelo estudo do direito, e em especial o direito do consumidor. Eu entrei na faculdade, na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu só pensava em ser delegado de polícia. Eu adorava, era apaixonado pela profissão da polícia em geral e acho que, em função do delegado de polícia ter uma postura mais ligada ao direito, eu era muito apaixonado, porque, na realidade, o que acontece? Eu dou uma valorização muito grande ao profissional policial, porque ele arrisca o bem maior dele para cuidar do nosso bem maior, que é a nossa vida. Então, eu só queria saber de ser delegado de polícia. No decorrer da faculdade, a gente vai conhecendo outras áreas, a gente vai conhecendo o que é um pouco da advocacia com os estágios e tudo mais. E aí, quando eu saí, eu estava naquele dilema. Será que eu vou advogar? Será que eu vou fazer concurso para delegado de polícia? Pessoalmente, eu optei
por advogar e não me arrependo de jeito nenhum, porque na verdade é uma coisa que me dá prazer. O meu maior prazer na vida é saber que eu estou ajudando as pessoas. E acho que com a advocacia, o meu maior prazer eu consigo atingir, que são ajudar, no caso, os consumidores que eu posso vir ajudar no decorrer de um processo. Além disso, eu ganho meu dinheirinho e sustento minha família, né? E outra coisa que é muito importante a gente falar é sobre a lei de atração. Então, como o Renato bem falou anteriormente, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, a gente faz com prazer, e naturalmente as coisas boas voltam para a gente. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente falar e fazer aquilo que a gente gosta, que caso a gente não fique rico, que não tenha uma vida extremamente confortável, a gente vai ter uma vida feliz. E isso é o que, na minha opinião, é o que mais importa. Sei que existe um bocado de ansiedade para a grande maioria dos estudantes, quando estão para sair da faculdade, eles não sabem o que é que vão fazer da vida, como é que vão entrar no mercado de trabalho, sobre qual ramo eles vão seguir, como eles deveriam começar a sua advocacia. E eu estou aqui para poder falar justamente sobre isso, sobre a lucratividade e a eficácia da advocacia consumerista dentro dos juizados especiais, que pessoalmente eu sou um apaixonado pelos juizados especiais. Não comecei minha carreira nos juizados, eu comecei minha carreira com direito de família, mas depois eu passei a estudar o direito do consumidor e me apaixonei pelos juizados especiais. E minha carreira foi toda construída dentro do juizado. Não que eu só tenha processo dentro do juizado, tenho processo em várias áreas e em várias atividades do direito. Mas 80%, 70%, 80% dos meus processos são dentro dos juizados especiais. Então, sim, eu tenho que defender os juizados especiais. Por quê? Porque os juizados especiais é uma porta muito boa de entrada para um advogado recém-formado e também para aqueles que trabalham há muito tempo no mercado, tanto pela simplicidade do seu rito, quanto pela provável celeridade. E eu falei provável, porque deveria ser, mas em regra não é bem por aí, né? O princípio da simplicidade que norteia o rito dos juizados, ele permite que o advogado iniciante, que esteja ali inexperiente, trabalhe de uma forma mais confortável, mais leve, permitindo que esse profissional comece a atuar de uma maneira mais tranquila, ganhando mais segurança numa audiência, tendo mais facilidade de contatos com os colegas, com os servidores, que isso é de uma extrema importância para uma advocacia promissora. E eu vou frisar bastante com relação a essa parte de trato com as pessoas, seja ela com o colega advogado, seja ela com o servidor, seja ela com as partes do processo. Eu acho que o trato é de extrema importância para a boa advocacia, porque você só colhe aquilo que você planta. Se você trata a pessoa da maneira correta, você vai ter o retorno, a reciprocidade de um bom tratamento. Eu vou mostrar para vocês que o direito do consumidor é um leque muito interessante e é muito, de uma forma muito simples e rápida, você pode arrecadar inúmeros clientes. Vamos lá. Acho que você, Renato, é consumidor, como você mesmo falou, suspendeu meio mundo de objeto aí, dizendo que é consumidor, doutora Lísla também, Larissa, doutor Sérgio, o seu vizinho, todos nós, literalmente todos nós somos consumidores. Então, como dizer que um mercado desse, que temos, como foi dito, mais de 200 milhões de consumidores, não é um nicho interessante? E aí eu passo a falar agora sobre os números que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe para a gente, dizendo o seguinte, que a justiça, vou até pegar aqui, porque assim, eu fiz um monte de anotação aqui, mas não vou seguir nada, bolhufas nenhuma, mas pelo menos essa aqui eu vou ter que seguir. Que no ranking, a Justiça Estadual está com 64% dos processos do Brasil. E desses 64%, 13% ocorre dentro dos juizados especiais e 87% nas varas comuns. Então, em segundo lugar está a Justiça Eleitoral, com 17,9%, depois vem a Justiça do Trabalho, com 10,7%, depois a Justiça Federal, com 6,7%, e assim vai. Ou seja, se mais da metade dos processos, ou seja, 64%, estão na Justiça Estadual, e desses 64%, 13% estão nos juizados e estão ligados também ao direito do consumidor, a gente só pode chegar à conclusão da seguinte, que
o direito do consumidor é um nicho muito bom. Vamos partir para mais números ainda. Em um outro estudo também feito pelo CNJ, adivinhe qual é o maior número de demandas do Brasil. Qual é a área? Direito do consumidor, com mais de 2.200.000 processos tramitando aí. Então, se a gente for parar para poder pensar, pegar os cálculos que a gente fez anteriormente e colocar os 13%, a gente pode dizer que aproximadamente algo em torno de, 300.000 processos são do direito do consumidor em juizados especiais. Então, como dizer que os juizados especiais não é uma boa porta de entrada ou até mesmo a permanência da advocacia de um advogado experiente? Agora, vou passar a falar de uma coisa mais concreta. Ô, Luciano, como é que a gente pode trabalhar, então, com o direito do consumidor? Quais são as áreas bacanas? Quais são os processos interessantes? Então, eu vou passar a listar agora o seguinte. Bancos. Bancos é um nicho muito legal. Por exemplo, se você não conhece uma pessoa que já passou por ter o seu nome negativado ou está sendo cobrado de uma dívida que sequer ele teve qualquer tipo de vínculo contratual junto à instituição financeira, está lá no empréstimo feito, ele nunca teve nenhum contato com aquele banco, mas está lá o empréstimo feito. Isso já é uma ação. Ou até mesmo, se você, por um acaso, você sim fez o contrato com a instituição financeira, porém, o seu contrato junto à instituição financeira era um empréstimo consignado em folha de pagamento. E o banco fez o quê? Ele transformou aquele empréstimo consignado em folha de pagamento em um empréstimo no cartão de crédito, o famoso AMC, que é o empréstimo maligno, é a dívida eterna, porque ele não acaba nunca. E existem inúmeras outras possibilidades dentro do direito bancário. Passando para um outro nicho, a gente pode falar sobre as telecomunicações, que também já foi falado aqui. Na telecomunicação, você pode falar também sobre uma negativação, que a operadora, você nunca teve um contrato com a operadora, ou até já teve um contrato com a operadora, porém você cancelou o contrato, foi há muito tempo, você já cancelou, você quitou todos os seus dados, e ainda assim a operadora negativou seu nome. E isso gera um dano moral. Um outro tipo de processo também muito comum é quando você tem a falha de sinal, quando você fica tentando durante dias fazer ligações, usar sua internet do celular e não consegue por falha da entrega do sinal. Você entra em contato com as operadoras, tenta resolver via administrativa, cai naquela desgraça, desculpe o termo, mas do atendente virtual, o Eduardo e outros, que para mim aquilo é tenebroso. E quando a gente fala em atendente virtual, e o tempo todo perdido que você tem naquele atendimento, a gente pode ir e adotar a teoria do desvio produtivo, do nosso amigo e brilhante Marcos de Saulles, ou de Saulles, não sei como é que pronuncia o nome do homem direito, é tão complicado. A gente passando a falar agora sobre um outro nicho, também a gente pode falar sobre as concessionárias de água e de luz. E o que a gente pode... Quais são as ações que a gente pode entrar com as concessionárias de água e de luz? Corte indevido de água. Por quê? Porque você está com a água paga e eles vão lá, não foi computado aquele pagamento, ele vai e corta. Ou então, quando ele corta o serviço, e você vai lá, faz a negociação, paga, e eles demoram 10, 15, 20 dias para poder religar um serviço essencial. Eu vou dar mais um exemplo de que acontece muito e que muita gente sofre, é com relação às concessionárias de energia, que é o TOI, que é o termo de ocorrência de irregularidade, que eles alegam que a pessoa, em regra, tem aquele famoso gato. No entanto, existem inúmeras irregularidades no procedimento. Uma delas é não ser acompanhado pela pessoa na hora de fazer o procedimento, e isso gera, sim, a possibilidade de uma ação. Pulando para mais um nicho, a gente pode falar sobre a internet, e nesse caso a gente pode falar sobre a falha no fornecimento do produto, do serviço no caso, que pode ser de forma integral ou de forma parcial. Integral como? Não, o serviço parou de funcionar, e sequer você entrou em contato tentando resolver mais uma vez administrativamente, não conseguiu, e sequer teve qualquer tipo de desconto pela não prestação daquele serviço. E uma outra situação também é a falha na entrega da velocidade contratada. Muita gente contrata a velocidade da internet, como exemplo, de 100 megas. No entanto, não recebe 100 megas, não recebe sequer metade dessa velocidade. E a Anatel já foi muito clara ao dizer que você tem que receber pelo menos uma média mensal de 80% daquele contratado.
uma média mensal, ou seja, você deveria receber como média mensal 80 megas. No entanto, você não chega a receber nem 40, quanto mais 80. Passando para um outro plano, a gente pode falar sobre planos de saúde. Esse eu adoro. Esse aí eu sou apaixonado. Esse aí eu acho um absurdo que os planos de saúde fazem. A gente pode falar na questão do aumento abusivo dos planos de saúde, a gente pode falar sobre um cancelamento indevido também, porque pelo não processamento do pagamento, ou até mesmo pela falta de notificação antes de cancelar o plano, porque o plano pode cancelar de forma unilateral. Porém, para isso, ele tem que comunicar ao usuário do plano de saúde que ele está devendo para que possa oportunizar ele, regularizar aquela situação antes de cancelar. Não feito isso, é uma irregularidade. E, na minha opinião, com relação aos planos de saúde, eu acho que o pior absurdo que eles cometem não é nenhum desses que eu falei, é a negativa de procedimentos. É uma negativa de quando a pessoa mais precisa de um procedimento, quando a pessoa mais precisa utilizar o plano de saúde, o plano vai lá e nega. E eu vou utilizar como exemplo, não vou utilizar exemplo uma pessoa ou outra, não. Minha esposa agora precisou fazer uma pequena cirurgia. E o plano de saúde negou. Alegando, sabe o quê? Alegando que precisava, no laudo da médica, dizer que, eu não me recordo qual era o termo exato agora, mas que aquela justificativa que ele queria que desse era justamente o exame que ele iria fazer que diria aquilo. Então, como é que a médica pode dizer uma coisa que seria detectada com o exame que está sendo solicitado? Então, isso é um grande absurdo. Aí a gente pode falar também sobre construtora, que a gente fala sobre o atraso na entrega de obra, e também, eu acho que um nicho muito bacana também, quando se fala nas taxas condominiais, que as construtoras costumam não pagar até a data da entrega das chaves à pessoa. Eles costumam pagar até a data que você adquiriu o imóvel. Por exemplo, você comprou o imóvel em dezembro de um determinado ano, porém tinha algumas irregularidades, você fez a vistoria e a chave só foi entregue a você apenas em abril do outro ano. E a construtora só regularizou junto aos condomínios até dezembro do ano, ficando em aberto janeiro, fevereiro, março e abril, dizendo que a responsabilidade é sua porque você já tinha adquirido o imóvel. No entanto, o STJ já pacificou isso e disse que a responsabilidade não, é da construtora, sim, a responsabilidade deles de quitar as taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador. E, por fim, a gente pode falar também, senão eu vou ficar falando muito aqui, sobre as companhias aéreas. Em companhias aéreas, a gente pode falar sobre atraso de voo, extravio de bagagem, cancelamento de voo sem prévia comunicação, violação de bagagem, quebra, efetivamente, da bagagem. Então, dessa forma, eu espero ter desmistificado para vocês que nos assistem aqui, principalmente ao jovem advogado, essa história de que o direito do consumidor e que os juizados não têm campo. Sim, temos campo, sim. A gente tem inúmeras possibilidades. O juizado é uma ferramenta sensacional, principalmente para o jovem advogado que está começando na advocacia nesse momento. Então, assim eu encerro, também para não tomar muito tempo, porque senão a doutora Lisa não vai ter tempo para poder falar, e agradeço o convite mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma para os jovens advogados e também para os demais. Sim, doutor Luciano, foi magnífica a palestra, e eu sou advogada, atuo também no direito do consumidor e falo, é muito vasto, não está defasado. Muita gente fala assim, está defasado. Não, tem muitos. Olha o tanto de assuntos ou temas, subtemas que o doutor trouxe para a gente. Então, assim, tem muito mercado, tem muito trabalho ainda. Você que é jovem, é muito difícil, né? Quando a gente sai da faculdade, e aí, o que eu vou fazer? Qual a área? Escolher uma área, escolhe antes, escolhe na atuação, como vai sentindo? Então, assim, é muito difícil, né, quando a gente sai assim, mas, olha, o direito do consumidor tem muito mercado, então, olha com carinho, né, doutor Luciano, olha com carinho, que vai dar tudo certo. Realmente o tempo está avançado aqui, né, então a gente tem que dar uma rápida, e a gente precisa ainda ouvir as palavras de doutora Lísla, então, que vai ser muito, muito importante para a gente. Já fico honrada aqui pela presença. Doutora Lísla Arantes Vassoler,
Vassoler. Vassoler. Ela que vai falar sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito do Consumidor. Ela que é professora e coordenadora do curso de Direito da UNI, especialista em Direito Civil e Processo Civil, e ela atua na área da proteção de privacidade dos dados. E é um tema muito importante. Está com a palavra, doutora. Obrigado, Larissa. Obrigado ao doutor Emerson e à doutora Sara pelo convite em participar do 2º Congresso da Jovem Advocacia Baiana. Obrigado aos participantes, né, aos presentes, aos palestrantes, que aprendi nessa manhã muito gratificante aí. Professor Renato Porto, sigo no Instagram, tá? Já sou fã de carteirinha. Doutor Luciano Vieira, também sigo a carreira dele junto com a parte consumidora em Salvador, e o professor Sérgio, né, que aí nos brilhantou também com um pouco, né, dessa humanidade que nós temos que ter aí nesse mundo digital. Tá? Eu vim aqui conversar com vocês, e quando o professor Renato Porto começou a aula, porque para mim é uma aula, não é uma palestra, é uma aula. O professor é assim, né? O professor ele já chega querendo dar aula na palestra, né? Começou, eu falei, ele vai falar de LGPD. E daí é muito interessante porque é um nicho que está surgindo e é um nicho muito bom. Daí você fala assim para mim, Lisla, mas quando surgiu a LGPD? Que a gente começou a ouvir falar de LGPD? Porque começou a falar aquele burburinho quando começou a pandemia, porque a LGPD ia entrar em vigência, daí veio uma medida provisória, suspendeu a vigência da LGPD. Veio depois, posteriormente, em agosto, entra em vigência, mas a sanção ainda não está vigente, a sanção administrativa entra em vigência agora, em agosto. Então, começou aquele burburinho ano passado, quando ficou falando dessa proteção de dados. E muitos alunos falavam assim, poxa, mas a proteção de dados é para a empresa, né? É direcionada à empresa. Não, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como finalidade a proteção dos dados pessoais da pessoa física. Ela não protege pessoa jurídica, ela protege as pessoas físicas, entre elas o consumidor. Nós somos natos consumidores, né? Nós vivemos no mundo de dados, nós vivemos no mundo de algoritmos, nós vivemos no mundo de cookies. Não é o cookie para comer, tá? É o cookie quando você entra lá no seu portal, quando você entra lá e acessa um site, aquele cookie, ele vai capturar algumas informações. Ele vai capturar quais informações neste momento? Ele vai capturar o teu acesso, né? O que você se interessa ali? Qual o tempo que você fica em cada página? Ele vai fazendo o que nós chamamos de uma análise de comportamento do consumidor. E por isso, porque a gente tem as OIT também, né? Que são as inteligências artificiais aí, que a gente tem também, por exemplo, o celular. E daí você fala assim, poxa, hoje eu estou com vontade de comer um japonês. Daí você abre o teu Instagram, tem três publicidades lá de comida japonesa. E próximas a você. Sempre próximos a você. Alexa eu também tenho, professor. Adoro Alexa. Chego de manhã e falo assim, bom dia, Alexa. Alexa, bom dia. Hoje é dia não sei do quê. E daí todo dia ela dá uma informação, né? Embora ela não se posicione politicamente, tá? Vamos falar já que as OITs, elas têm essa parte aí dessa inteligência e elas não se posicionam. Se você for perguntar, ela não vai falar. E o que é nessa LGPD? Poxa, nós só falamos de LGPD agora. Uma dica que eu dou. Você vai estudar LGPD? Estuda a GDPR. Você tem que saber o Regulamento Geral da União Europeia. A LGPD nossa, ela é totalmente baseada na GDPR. E você tem que entender a história da GDPR. Você tem que entender que começou lá na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Você tem que entender que tudo começou quando a gente começou a falar de dados na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, em 1981, teve um julgamento na Alemanha para falar de consentimento. Era um julgamento, e já começou-se a falar desses dados, dessa proteção de dados. Depois nós tivemos lá, né, uma regulamentação, que é a regulamentação de 95,
que também veio na União Europeia, regulamentou lá como que tratava, como que trafegava esses dados, começou a falar sobre isso, veio, e a GDPR, ela entra em vigência, né? Também próximo ali, em 2018, ali para a gente, ela começa. Então, é necessário que a gente entenda a GDPR. Por quê? Porque quando a gente foi elaborar, quando o legislador brasileiro foi elaborar a LGPD, ele pega como premissa a GDPR. Lisla, a LGPD, ela é completa? Não, ela está cheia de lacuna. Ela está cheia de interpretações que nós vamos precisar da Agência Nacional de Proteção de Dados. A NPD está aí, ela foi formada. Por exemplo, essa semana, ela já saiu inscrição para você se candidatar, porque ela vai ela vai selecionar 6 especialistas para falar de relatório de risco. Igual o professor Renato falou, nós temos que estudar, é uma lei nova. E é um negócio muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque nós vivemos no mundo de dados. Os nossos dados são trocados. Então, professor Sérgio, como o senhor falou, falta um pouco de humanidade. Esses algoritmos, eles capturam a nossa vontade, né? E eles vão praticamente nos fornecendo aquilo que nós gostaríamos de ver dentro da rede, dentro dessa rede. Um ótimo documentário para se assistir e para se interessar por direito tecnológico é o Dilema das Redes, onde você vai ver esses algoritmos capturando os dados e capturando a tendência desse consumidor. Tá? Então, vou falar um pouquinho da LGPD, porque eu não falei, Larissa. Vou falar um pouquinho, então, da LGPD, só para dar gosto, para eles irem lá e assistir a aula do professor Renato. Tá? A LGPD, ela entra em vigência em 2020, ano passado, né? A gente trata dela e estuda ela desde 2018. Lisla, qual é a LGPD? O Marco Civil da Internet caiu em desuso? Lógico que não. O Marco Civil da Internet, ele vai regulamentar a parte transacional da internet, provedor, servidor, é outras coisas que trata lá, tá? A LGPD, ela trata de dados pessoais, dados sensíveis do titular, dos titulares. Quem é o titular de dado? A pessoa física. E quem está obrigado a cumprir a LGPD? Todas as pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Certo, entendi. E ela só tem atuação aqui no território brasileiro? Não. Ela tem atuação em sites estrangeiros também. Se eles comercializarem e pegarem, capturarem esses dados das pessoas no território brasileiro. Ó, que legal. Isso significa que você está falando que um site estrangeiro que oferta lá uma viagem e lá nele tem a mudança da moeda, pode mudar para real. Então, eu entro no site que não é .br, ele é .pt, ele é algum outro país aí. Só que ele está ofertando o serviço para brasileiro. Eu estou aqui no Brasil. Significa o quê, Lisla? Significa que aquele site tem que obedecer à LGPD. E se esse site não obedecer, eu não vou conseguir abrir ele aqui do Brasil. Querem ver? Tenta abrir o Chicago Tribune. Vocês já tentaram abrir? Vai lá, professor Luciano, tenta aí, ó, digita aí, ó, Chicago Tribune, né, no Google, e tenta abrir. Vai vir um recado que, infortunadamente, não pode ser aberto esse site daqui, do Brasil. Por quê? Porque ele fala que ele não está adequado, não. É porque ele não está obedecendo às regras da LGPD, que são as regras de política de privacidade e aviso de privacidade, né? Existe uma diferença quando a gente vai estudar a LGPD, que a gente aprende o que é uma política de privacidade, a gente aprende o que é um aviso de privacidade. E daí vocês notaram que quando a LGPD entra em vigência, todo site que você entra tem um negocinho embaixo assim para você aceitar. Já verificaram isso? Aviso de privacidade. Quando você aceita, e olha uma coisa que uma das regras da LGPD é esse consentimento do consumidor. Esse pedido de consentimento do consumidor, ele tem que ser claro, né? A gente determina lá, vou até pegar aqui para vocês, o artigo 9º, ele fala assim, ó, que esse acesso ele tem que ser prévio, por isso que a gente tem que abrir lá e já tem que ver esse comunicado.
ele tem que estar de forma clara, ele tem que estar de forma adequada com a LGPD e ele tem que estar de forma ostensiva. Por isso que você sai, volta, aparece o recado de novo. Daí você fala, poxa, eu já cliquei em aceitar. É aviso de privacidade. Daí quando você clica lá, que é uma coisa que o brasileiro não faz, clica em cima da política de privacidade. Vai abrir as formas de cookies que nós temos. Existem várias formas de cookies. Existe cookies de estatística, né? Existe o que ele quer verificar quanto acesso tem, tá? Existem os cookies de sessão, existem os cookies persistentes, existem cookies maliciosos, que são os cookies de marketing que a gente fala. Lisla, então você está falando que a LGPD ela veio proibir esse uso de informações? Não, ela não veio proibir, ela veio regulamentar. Ela veio falar o que a pessoa jurídica, né, e a pessoa física que faz esse tratamento, que pega esses dados pessoais do consumidor, o que ela tem que fazer. Porque quando a gente fala assim, poxa, dado pessoal, o que é tratamento de dado pessoal? É eu coletar o dado, é eu armazenar o dado, é eu compartilhar o dado. Por exemplo, fui numa farmácia semana passada. O professor Renato Porto aí deve ter ouvido falar muito disso de farmácia, né? Isso daí é uma coisa que a gente vai falar muito. E daí na farmácia tem um programa de benefícios. Que é diferente do programa de benefícios que eles oferecem nos Estados Unidos para o consumidor, tá? Já vamos regular aqui, que lá é totalmente diferente daqui, porque lá tem uma política só para isso. E daí você vai comprar determinada medicação, a hora que você chega no balcão, a primeira coisa que o balconista fala é o quê? Você tem cadastro? Seu CPF, por favor. E daí, CPF, né? Daí ele fala assim, poxa, a hora que ele baixa o teu CPF lá, ele puxa se você é servidor público, ele puxa o teu plano de saúde, ele puxa o teu histórico farmacológico, ele trata de dados pessoais, ele trata de dados sensíveis. Então, olha quanta informação tem. Quando você consome, fica lá. Mas o que ele faz com aquele dado? Ele armazena esse dado? Ele compartilha esse dado com as farmacêuticas? Benefícios. O que ele faz com esses dados? Esses dados são anonimizados para a gente trabalhar só com tendências do consumidor? A maioria das vezes, agora a gente tem uns negocinhos assim, ó, você chega na... Não vou apresentar qual é, tá, gente? Você chega lá e eles dão uns cartãozinhos assim para você, né? Explicando o que eles estão fazendo com seus dados. Daí eles colocam assim, ó, quais dados coletamos? Nome completo, CPF, sexo, telefone, celular, data de nascimento, e-mail, endereço completo, cookies de navegação, localização. Gente, a LGPD, ela fala que a gente tem que trabalhar com os mínimos dados, porque quando ocorre vazamento de dados, não haverá um prejuízo tão grande. A gente trabalha com o mínimo na LGPD. Então, uma coisa que a gente tem aqui no Brasil é isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer algum cadastro, nome de pai, nome de mãe, endereço. Para que é o cadastro? O cadastro é para eu fazer o pagamento, por exemplo, vou fazer o PayPal lá, né? O que eu preciso? O cartão, o número do cartão, né? A data de vencimento, o código ali e o nome só. Não precisa colocar endereço, não precisa colocar... Poxa, é o mínimo de dados, né? Porque quando vai ocorrer, se ocorrer, fala assim, tá, mas eu só vou aplicar essa lei se ocorrer vazamento de dados? Não, porque esses dados coletados e compartilhados, ele tem que ser compartilhado de acordo com a lei, se ele for compartilhado, tá? Se ele não for compartilhado de acordo com a lei, se houver comercialização, o que Google faz, o que Facebook faz, o que a União Europeia está caindo em cima desses navegadores aí, né? Daí ele está transacionando. Essa semana mesmo saiu uma decisão do Tribunal do Distrito Federal, se eu não me engano, acho que foi dia 26 agora, falando do Serasa, que tem Serasa Experience, é uma coisa assim, que ele vendia, né, o cadastro do consumidor, onde tem ali análise de comportamento, tem crédito do consumidor, tem se o consumidor paga, se o consumidor não paga, nome, CPF, endereço do consumidor. E a justiça lá, né, proibiu que o Serasa fizesse isso. Nós estamos nessa
nessa aparelho. Então, por quê? Porque é uma comercialização dos nossos dados sem a nossa autorização. Quando nós falamos de LGPD, nós estamos falando de um plano infraconstitucional do meu direito fundamental, que é meu dado. Já existe um projeto de emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional 17 de 2019, quem tiver interesse vai lá e busca, tá? Que coloca os dados pessoais, tá? Com a intenção de colocar, nós estamos lá torcendo para esse projeto, a intenção de colocar os dados pessoais dentro do artigo 5º. A proposta dessa emenda constitucional é que os dados pessoais, eles sejam direitos fundamentais. Ele já é entendido como direito fundamental pela Lei Geral de Proteção de Dados, por uma lei infraconstitucional, por um plano infraconstitucional. Também está com intenção, né, essa proposta de emenda constitucional para alterar o artigo 22 da Constituição Federal, que vai falar que somente terá competência para falar de proteção de dados a União. Então, são alterações para 2 incisos aí desse projeto de emenda constitucional, né? O que é bem legal. Então, essa é a importância que nós falamos. Os meus dados são meus. É como se fosse o meu corpo. São meus dados. E isso tem que ser regulamentado. Olha que interessante, professor Luciano, aí, ó, que vai começar a falar, vai começar a destrinchar direito do consumidor, que vai surgir muita coisa. E você ainda vai poder trabalhar de 2 formas, como advogado. Na forma preventiva, onde você vai auxiliar essa adequação e essa implementação dos sites de acordo com a LGPD, orientando aí as empresas para que não fira o direito do consumidor, e você vai poder atuar na área contenciosa. Tá, eu entendi, então, que eles compartilham os meus dados. Eu entendi que eles vendem os meus dados. Eu entendi que pode ter vazamento de dados. E quando acontece isso, o que a LGPD determina, Lisla? A LGPD determina para a gente que quando ocorrer esse abuso em cima do direito do consumidor, nós aplicaremos a LGPD, nós aplicaremos o direito do consumidor e qualquer legislação pertinente ao tema. A LGPD vem complementar, porque o direito do consumidor, gente, ele é muito vasto, ele é muito rico. Desde 1990 ele fala de proteção de dados, não é de agora. Ele já fala de proteção de dados desde 1990. Daí você vai falar assim, Lisla, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela recai somente sobre dados digitais? Também não. Também não. A Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 1º, ela fala que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Mas não somente nos meios digitais. Na tua empresa lá, você tem formulários, né? Fichas de funcionários. Qual é o acesso? Olha só, a LGPD vai para direito do trabalho, vai para direito do consumidor, vai para um ramo aí. Mas o direito do consumidor na LGPD, gente, ele é fundamental. Tá? Vou encerrar, Larissa. Ó, você viu que o professor não dá certo, né? Tá? Então, apesar de extremamente importante a gente falar dessa segurança, dessa privacidade que nós temos que ter dos dados pessoais e dos dados sensíveis mais ainda, que nós vamos falar lá sobre isso na LGPD, as empresas, elas ainda não estão adequadas a atender às exigências da LGPD. Gente, é nítido. O professor Renato Porto está aí se debulhando, né, estudando LGPD. Eu estou estudando LGPD, acabei de sair de uma trilha de LGPD, né? A gente vai aí estudando e vai tentando certificação e vamos pegar de PO pela IAPP, vamos estudar, porque as empresas não estão preparadas e elas vão ferir o direito do consumidor e já estão ferindo. Então, estudem, porque se vocês estudarem, vocês, 2 meses, vão saber a mesma coisa que eu e o professor Renato sabemos hoje. É só se dedicar. A lei é nova. É igualzinho quando entrou o Código de Defesa do Consumidor, né? A lei é nova, só que nós temos que estudar ela juntamente com o Código de Defesa do Consumidor. Então, fica a dica aí, estude o CDC junto com a LGPD, tá? E não esqueça da GDPR.
Obrigada, Larissa. Obrigada, professora Lisla. Nossa, trouxe... aguçou nossa curiosidade, né? Então, realmente, essa nova lei aí, né, que, de fato, agora foi implementada, como disse aqui, já vem sendo estudada, já vem sendo, né, mastigada, mas, de fato, agora ela chegou. E agora, e aí? O que a gente faz a partir disso? Então, para nós jovens advogados, é uma porta gigantesca, né? Tanto é ostensivo, na ajuda da sociedade, entender que, assim, é novo para a gente, é novo para as empresas, para tudo, né? Então, deixou realmente aí uma curiosidade, uma dica muito valiosa. Gostaria também de agradecer mais uma vez ao doutor Luciano, ao doutor Renato, professor Renato Porto, e professor e doutor Sérgio. Foram incríveis as considerações feitas aqui, deixou muitas curiosidades, né, para a gente, muitas lacunas até para a gente pesquisar e buscar, nós como jovens advogados, a especializar nessas áreas, porque é riquíssima, né? E mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite, mandar um abraço enorme à minha presidenta, Sara Barros, e à minha diretoria, Maílson, Manu, Léo. Então, assim, deixar o meu carinho enorme. E, mais uma vez, esse evento está lindo. Nós da Jovem, eu sou da comissão também, né, da Jovem Advocacia, então eu sempre busco aprender com quem está à frente, né? Quem já percorreu algum caminho aí, que sempre, sim, todos os dias a gente tem a aprender. Muito obrigada. E aqui se encerra o painel 36 sobre as novas teses do direito do consumidor. Bom dia para vocês e segue aí os nossos outros painéis. Tchau, tchau!